E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início a um novo conteúdo, certo? Um conteúdo que todo mundo aqui já domina, eu sei disso. Vamos falar sobre gráficos, certo? Ele está dentro dos conteúdos, né? Do ensino médio, aqui do segundo ano. O campo eixo é estatística e probabilidade. Construção em tabelas de gráfico é o conteúdo. Resolução de problemas com tabelas e gráficos. E aí as expectativas, ok? Gráficos têm um papel fundamental na organização de dados na estatística. Com eles, a interpretação desses dados torna-se mais eficientes. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal. E aí sabemos que tem vários tipos de gráficos, né? Vamos falar sobre. E aí, mas os elementos, que elementos são esses? Ao construirmos um gráfico em estatística, devemos levar em consideração alguns elementos que são essenciais para a melhor compreensão. Um gráfico deve ser simples, devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e coesa. Ou seja, em um gráfico estatístico não deve haver muitas informações. Devemos colocar nele somente o necessário. As informações em um gráfico devem estar dispostas de maneira clara e verídica para que os resultados finais sejam dados de modo coeso com a finalidade da pesquisa. Então o gráfico ele surgiu para simplificar, né? Ele tem que ser simples devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e coesa, né? E quais são esses tipos de gráficos? Em estatística, é muito comum a utilização de diagramas para representar dados. Diagramas são gráficos construídos em duas dimensões, isto é, no plano. Existem vários modos de representá-los. Os principais são gráficos de pontos, gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de coluna e gráfico de setor. O de setor é o nosso famoso gráfico de pizza. E aí vamos falar sobre esses 5. Ok? O primeiro é o gráfico de pontos, também conhecido como dot plot. É utilizado quando possuímos uma tabela de distribuição de frequência, sendo ela absoluta ou relativa. O gráfico de pontos tem por objetivo apresentar os dados das tabelas de forma resumida e que possibilite a análise da distribuição desses dados. Eu tenho aqui um exemplo. Suponha uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, na qual foram coletadas as idades das crianças. Nessa coleta foi organizado o seguinte rol. Rol, em estatística, quer dizer assim, a organização, né? Não é que a idade foi pega assim toda de uma vez, não. Foi feita a tabela, certo? E depois foi organizada essa tabela. Então, foi feito o rol, colocou em ordem, que essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Então, aí podemos utilizar esses dados, podemos organizar esses dados num gráfico de pontos. Olha aqui o gráfico de pontos, certo? Eu tenho aqui 2 crianças que têm 1 ano, 4 crianças que têm 2 anos, 2 que têm 3 anos, 2, 4, 6. 6 crianças que têm 4, 2 crianças que têm 5, uma criança que tem 6. Certo? Observe que a quantidade de pontos corresponde à frequência de cada idade e o somatório de todos os pontos, fornecendo-nos a quantidade total de dados coletados, né? O segundo tipo de gráfico é o de linha. É utilizado em casos que existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente em análise financeira. O eixo das abscissas, que é o eixo X, certo? A gente vai voltar tipo um pouquinho, lembrando o plano cartesiano, que é o eixo das abscissas, a reta X, o eixo das ordenadas, que é a reta Y,
ok? Lembrem que elas se cruzam, x, y, né? Para quem tem um plano cartesiano. Então, eu uso esse plano também, um quadrante daquele plano, para representar um gráfico. Simples. O eixo das abscissas, eixo x, representa o tempo que pode ser dado em anos, meses, dias, horas e etc. Enquanto o eixo das ordenadas, que é o y, representa o outro dado em questão. Uma das vantagens desse tipo de gráfico é a possibilidade de realizar a análise de mais de uma tabela, por exemplo. Eu tenho aqui, uma empresa deseja verificar seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos em uma tabela. Eu tenho aqui o faturamento, né? Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Observe aqui, em janeiro, 10, 15, tá vendo? E aí nós observamos o gráfico. Esse aqui é um gráfico de linhas, certo? Ok? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Falhou aqui, mas julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, certo? E aqui, observe que esse tipo de gráfico também, nós vimos muito na televisão, a questão de pesquisas que são feitas para saber informações. Por exemplo, agora vai chegar o período eleitoral, aí pesquisas, quem está com maior número de votos, é tirado uma parte da população para se fazer aquela pesquisa, ok? Então aqui é um gráfico que nós podemos analisar, que de janeiro, aqui, janeiro, que foi de 10 mil. Em dezembro ele terminou com 20 mil, mas teve aqui uma alta em quem? Em junho, foi a questão mais alta. Em junho foi de 24 mil o faturamento, tá vendo? Então junho foi o melhor mês. Observe que mesmo sem ter a tabela, nós conseguimos analisar o gráfico aqui. Veja que nesse tipo de gráfico é possível ter uma melhor noção a respeito do crescimento ou decrescimento dos rendimentos da empresa. Observe que em janeiro ele começou com 10, ele teve um crescimento, depois houve um decrescimento, aí foi crescendo, depois fez um decrescimento, crescimento e decrescimento. Próximo gráfico é o de barras. Tem como objetivo comparar os dados de uma determinada amostra, utilizando retângulos de mesma largura e altura. A altura é essa que deve ser proporcional ao dado envolvido, isto é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. Imagine que determinada pesquisa tem por objetivo analisar o percentual de determinada população que acesse ou tenha internet, energia elétrica, rede particular, aparelho celular ou tablet. Os resultados dessa pesquisa podem ser expostos em um gráfico como esse. Olha o gráfico aqui. 20%, né, dos entrevistados, eles têm internet. 65% tem energia elétrica. 40% energia elétrica, né? Celular, eu tenho aqui 65%. Rede celular, que é no caso Wi-Fi, aqui 75%. E o tablet, 90%. O gráfico de colunas. Seu estilo é semelhante ao gráfico de barras, sendo utilizado para a mesma finalidade. O gráfico de colunas, então, é usado quando as legendas forem curtas, a fim de não deixar muito espaço em branco no gráfico de barras. Este gráfico está de forma genérica, quantificando e comparando determinadas grandezas ao longo dos anos. Eu tenho aqui, 2003, 2014, 15, 16 e 17, né? E por fim, o gráfico de setor, que é o nosso gráfico de pizza, né? É utilizado para representar dados estatísticos como um círculo dividido em setores.
Áreas dos setores são proporcionais às frequências dos dados, ou seja, quanto maior a frequência, maior a área do setor circular. Tem aqui o exemplo. Este exemplo, de forma genérica, está representando diferentes variáveis com frequências diversas para determinada grandeza, a qual pode ser, por exemplo, a porcentagem de votação em candidatos em uma eleição. Então, se fosse uma eleição aqui, ó, a gente sabe que o candidato que representa na legenda o amarelo estaria eleito. Tá vendo? Porque ele tem a maior fatia desse gráfico de setores, que é o nosso gráfico de pizza. E eu trago aqui um exemplo, né, da FUVEST. Foi uma questão da FUVEST, vestibular de 99. Muitos não tinham, acho que ninguém tinha nascido aí. Mas vamos lá. A distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo seguinte gráfico. Eu tenho aqui, ó, o número de alunos e a idade. Tá vendo? Observe que aqui X, Y, certo? Os eixos lá que estávamos vendo que eu estava falando. Então, qual das alternativas representa melhor a média de idade dos alunos? A, B, C, D ou E? Além de tudo, além de ter o conhecimento aqui de leitura de gráfico, porque eu sei que 2 alunos têm 20 anos, 5 alunos têm 19, 10 alunos têm 16, 20 alunos têm 18 e 23 alunos têm 17. Eu tenho que ter também um outro conhecimento aqui, que é a questão de média, né? Coloquei sem problema porque média é um assunto que nós já vimos, não esse ano, mas o ano passado. Note que o eixo X do gráfico fornece as idades dos alunos e o Y fornece a frequência de cada uma das idades, ou seja, a quantidade de vezes que a idade aparece. Assim, devemos utilizar a média ponderada para calcular a média das idades. E aí eu tenho, ó, como eu falei, 2 vezes 20 mais 5 vezes 19 mais 20 vezes 18, certo? Mais 23 vezes 17 mais 10 vezes 16. E por se tratar de uma média ponderada, nós dividimos pela soma dos pesos. No caso, o peso aqui é o aluno, 23, 20, 10, 5 e 2. O resultado aqui dá 17,4333. Eu tenho aqui duas possibilidades para o 17. Deixa eu voltar aqui. Com isso aqui a gente já está eliminando A, D e E. Está entre B e C, né? Porque eu tenho 17. Mas observe aqui, sabemos que 17 aqui, se nós dividimos a parte inteira é o 17 e os decimais e o decimal é uma dízima periódica, né? 0,4333, para transformar aí, devemos multiplicá-lo por 12, que vai dar 5. Certo? Portanto, a média de idade desses alunos é de 17 anos e 5 meses. Esse material foi todo tirado do Brasil Escola, tá aqui o endereço, certo? Qualquer dúvida, entre em contato pelas nossas redes sociais, pela nossa sala de aula, certo? Que eu vou estar disponível para responder vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.